Gente, já tô online. A gente marcou às 19, falta um minutinho. E a gente já vai começando para as pessoas que estiverem ao vivo já poderem entender que a gente vai respeitar o horário. Oi, Ramon. É o seguinte, eu fiz uma enquete e eu acredito que vocês devem ter participado, muita gente participou. E nessa enquete eu perguntei se vocês queriam saber mais sobre esse chá serve para quê, ou mais sobre chá quente, chá gelado e etc. E quem ganhou disparado foi esse chá serve para quê. E aí, começando a história do começo, né? Eu acredito que o primeiro passo que a gente tem que dar na hora que a gente fala esse chá serve para quê, é o que é chá, né? E embora a gente tenha uma ideia do que é chá, do que a gente aprendeu desde a infância com os nossos familiares, né? Chá no Brasil é confundido com infusão. O fato de você pegar ervas e colocar na água quente para infundir, muita gente chama isso de chá, qualquer que seja a erva. E na verdade o chá é uma infusão sim, mas é a infusão apenas da Camellia sinensis, que é a conhecida chazeira, planta do chá, como queiram chamar. E aí dessa única planta sai chá branco, chá verde, chá amarelo, oolong ou chá azul, dark tea e chá preto. São só 6 tipos de chás. São os únicos tipos de chás que existem. E todas aquelas outras ervas que a gente costuma, né, tomar infusão desde sempre, né, são infusões ou tisanas. Nos Estados Unidos eles chamam herbal teas, na Europa eles chamam tisanes, mas a gente no Brasil chama infusão de boldo, infusão de camomila, infusão de erva doce ou tisana, né? Então, essas plantas, elas geralmente têm um aspecto fitoterápico muito forte, né? São as plantas que a gente traz da nossa origem indígena, traz da nossa origem africana para o nosso dia a dia, com essa mentalidade de que eu vou tomar para me beneficiar nesse aspecto ou naquele aspecto. Dificilmente você toma uma infusão de camomila por tomar, né? Tem sempre um motivo, né, ligado à saúde. E é até por isso que as pessoas têm o hábito de perguntarem esse chá serve para quê, né? E além de diferenciar o que é chá do que são todas essas outras infusões e ervas e etc., eu preciso também diferenciar um pouco uma questão cultural. Então, eu quando comecei a estudar o chá, eu comecei a estudar o chá como um elemento gastronômico, assim como o vinho, né? É até um bom, digamos assim, comparativo. A gente sabe que existem bebidas fermentadas de maçã, por exemplo. Essas bebidas são chamadas cidra. A única bebida fermentada que é chamada vinho é a bebida fermentada feita a partir da uva. Para o chá é a mesma situação, né? É chá se vier da Camellia sinensis. Mas enfim, então o chá eu comecei a estudar a partir dessa noção de elemento gastronômico, mas existem sim muitos benefícios do chá para a saúde que não podem ser ignorados. Porém, a gente percebe esses benefícios muito mais fortemente ligados àqueles povos e aquelas culturas que têm um hábito de tomar o chá constantemente, diariamente, várias xícaras por dia. É tanto que tem vários estudos que falam que os benefícios do chá, eles são percebidos a partir de 6 xícaras diárias, que para nós parece muito, mas para o povo que mora no Oriente, por exemplo, o chinês ele sai de casa com uma garrafa como essa, ele enche de folha de chá verde, na maioria das vezes, coloca água quente, espera infusionar e vai bebendo ao longo do dia. E ao longo do dia ele vai só repondo água dentro da garrafa até que ele vai
exaurindo aquela capacidade que aquelas folhas têm de oferecer aroma, sabor e benefícios também, né? Então é um hábito que eles têm. E outro ponto muito importante para a gente conversar aqui. A medicina oriental, que inclusive o chá faz parte da medicina tradicional chinesa, né? A medicina oriental, ela é totalmente baseada em prevenção. Ou seja, eu não vou tomar um chá porque eu estou com dor na barriga, por exemplo. Eu tomo um chá porque aquilo faz parte do meu estilo de vida, aquilo faz parte dos alimentos que eu consumo diariamente para manter uma boa saúde. É assim que eles pensam no Oriente, tanto na China como no Japão, que são os maiores consumidores de chá do mundo, né? A Índia também. Então, aqui a gente tem meio que uma mentalidade de medicina curativa, né? Eu estou doente de alguma coisa, então eu vou tomar um remédio para sanar aquela doença, né? Então, para essa situação, teria sim que ter uma abordagem fitoterápica, não essa abordagem gastronômica, que é a abordagem que eu dou para o chá, né? A forma que eu olho o chá. Até porque eu acho que assim, a gente não consegue trancar o chá apenas dentro desse quadradinho que fala: vou tomar o chá porque estou sentindo tal coisa e o chá vai me ajudar nisso. O chá é muito mais amplo do que essa abordagem que eu chamaria de muito reducionista, né? Então, a gente trazendo um pouco para a nossa realidade, haveria sim, para ver esses benefícios do chá que a gente vai conversar hoje, que haveria de ter uma mudança de hábito mesmo, uma mudança de conduta diária de alimentação, de prática de exercícios, de uma alimentação saudável. Então é um composto, né, que dentro desse composto de uma boa saúde existe o chá, né? Essa é a forma que eu prefiro colocar as coisas. Eu separei aqui, eu fiz até uns apontamentos aqui para não deixar escapar nenhum detalhe, mas dentre eles eu coloquei essa questão da cultura oriental e da cultura ocidental, né, que é a questão da prevenção e do tratamento. Uma vez que a gente entre num acordo que o chá sim teria esses benefícios, já que a gente está fazendo essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito, essa mudança de estilo de vida, rapidamente a gente vai conseguir perceber esses benefícios no dia a dia. Aí outro ponto que eu coloquei como muito importante para a gente abordar é a composição das folhas do chá, né? Assim, de onde é que vão vir esses benefícios? De que é que esse chá é composto para que a partir desses compostos químicos eu possa receber benefícios? Essa parte química do chá é uma parte bem complexa, porque na verdade a folha no seu estado puro, na árvore ainda, no arbusto, ela tem determinados compostos químicos. A folha, depois que eu arranco do arbusto da Camellia sinensis, processo para transformar em chá branco, em chá verde, em chá amarelo, em chá oolong, em darty ou em chá preto, essa folha, a depender do tipo de chá, vai ter outros compostos químicos. Alguns compostos químicos vão ser exaltados em uma situação, outros vão ser exaltados em outra situação. Então, o fato é que já são outros compostos químicos que vão trazer outros benefícios. E além disso, depois que essa folha é processada e que eu coloco na minha xícara, que eu infusiono aquela folha na água quente, na temperatura correta, no tempo correto de exposição à temperatura, ali já são um outro grupo de compostos químicos, até porque a temperatura da água também vai influenciar na transformação desses compostos para os benefícios que a gente vai colher desse chá na hora que a gente consumir. Então, por exemplo, a folha do chá, ela é feita no seu estado natural, fresca, cerca de 74 a 95% de água. E isso é muito interessante porque na hora que a gente vai processar esse chá, qualquer que seja o tipo de chá, qualquer que seja um dos 6 tipos de chás,
que a gente escolha, essa água vai ser muito reduzida. Por quê? Porque essa folha vai passar por um processo de murchamento e depois de secagem. O fato é que o chá que a gente compra para casa, que a gente compra nas latinhas ou nos pacotinhos, ele é a folha desidratada. Então, vai ficar só 3% de toda essa quantidade de água que existia enquanto a folha estava no arbusto. Outro composto muito presente no chá são os polifenóis. Na verdade, dos compostos químicos presentes no chá, os polifenóis são os mais frequentes. Cerca de entre 20% e 40% da folha é composta de polifenóis, quando essa folha ainda está no arbusto. Existe esse range bem grande, né? Água de 74% a 95%, polifenóis de 20% a 45%. Por quê? Porque eu peguei várias publicações de vários autores diferentes, de várias escolas diferentes, e fiz um apanhado e trouxe para vocês aqui hoje um resumão de tudo isso. Então, por isso que existe essa variação. Mas se na cabeça de vocês ficar essa informação de que o composto químico mais frequente no chá são os polifenóis, já está de bom tamanho. E esses polifenóis, eles são tão importantes por quê? Porque eles são os antioxidantes do chá. O chá é uma bebida extremamente antioxidante. E qual é o benefício disso para a nossa saúde? Ele combate os radicais livres. Os radicais livres, eles são, digamos assim, transformações químicas que o nosso próprio corpo passa naturalmente com o envelhecimento, com o consumo de determinado tipo de alimento. É um processo natural do corpo humano. E quanto mais a gente consome alimentos antioxidantes, é como se a gente estivesse trazendo para esse corpo mais jovialidade. Quer seja no aspecto físico, quer seja internamente mesmo. A gente vai mantendo o nosso corpo jovem e em bom funcionamento. Então, por isso que se fala que é muito importante comer ou beber alimentos ricos em antioxidantes. Não é à toa que a gente, via de regra, toma vitamina C, né, que é um potente antioxidante. E a gente vai até falar sobre isso, porque o chá ainda é mais antioxidante do que a vitamina C, que a gente consome naturalmente. E desses polifenóis que existem na folha do chá, cerca de 50% são flavonoides. Esses flavonoides, dentro desses flavonoides, tem vários grupos. Um deles são as catequinas, o outro deles são os glicosídeos. Os glicosídeos são açúcares naturais da planta. Os flavonoides, que é esse grupão grandão que tem dentro dos polifenóis, eles têm uma função enquanto a folha está no arbusto. A função deles é espantar os insetos, é proteger as folhas, principalmente as folhas mais jovens, que é o broto e as primeiras folhas, essas aqui, ó, do ataque de insetos. Por quê? É como se fosse a garantia de que aquela folha vai se tornar adulta, né? E isso tem um papel muito importante para a planta, porque ali é como se fosse o renascimento da planta a cada vez que nasce um novo broto, que nascem novas folhas. E eu falo muito sobre isso, por quê? Porque os chás de folhas soltas, os chás de realmente muito boa qualidade, em geral, eles são feitos com essas 3 primeiras folhas e o broto. Ou seja, é o chá mais rico em antioxidantes. Outro ponto muito importante, é até uma diferença bem grande desse chá que você consegue encontrar no supermercado, que você compra nos saquinhos, que é tipo um pozinho dentro do saquinho. Aquele chá já não tem mais antioxidante. Por quê? Porque é uma substância extremamente volátil. Então, por que ele ainda está no chá de folhas soltas? Porque na hora que a gente coloca essa água no processo de murchamento ou de secagem, para desidratar essa folha, existe uma concentração de todas essas substâncias e elas só são reativadas, né,
na hora que a gente coloca essa folha em contato com a água quente, que ela vai se reidratar e vai conseguir colocar para fora todos esses antioxidantes de volta. Eu diria que é o maior benefício que o chá pode oferecer para você cotidianamente, é o fato dele ser extremamente antioxidante. Esse é um dos principais benefícios do chá. Outras composições que existem na folha de chá ainda no arbusto. A água que eu já falei, os polifenóis que eu já falei, sais minerais, vitaminas e cafeína. É verdade, o chá tem cafeína. A gente chama, é a mesma substância do café, mas a gente chama de teína, só pelo simples fato de ser do chá e não do café, mas é exatamente a mesma substância. A cafeína, no caso do chá, a teína, ela tem uma ação um pouco diferente do café. Por quê? Porque por influência dos polifenóis, ela demora mais a ser liberada no nosso organismo. Ou seja, eu vou tomar uma xícara de chá que vai ter já de regra cerca de 1/3 da cafeína que teria numa xícara de café do mesmo tamanho, e ainda assim ela vai demorar mais a ser liberada por conta da influência dos polifenóis na cafeína. É como se eles fossem concorrentes, assim, sabe? Dentro das mesmas, como é que eu posso falar? Um retarda a absorção do outro, a verdade é essa. E aí, qual é o benefício que tem nisso? Você toma o chá e você vai ter esse efeito da cafeína mais a longo prazo. Não é aquele pico de cafeína que tem no café. Para vocês terem noção, existe um gráfico que eles falam que a cafeína do café, ela é totalmente liberada em no máximo 30 minutos. Existem estudos que falam que para o café expresso é em bem menos tempo do que isso, mas é em no máximo 30 minutos no café. A cafeína do chá, ela é como se ela fosse liberada, se fosse um gráfico, né, do café, ia ser isso aqui assim, né? No caso do chá, ela vai sendo liberada devagar e vai se mantendo por muito mais tempo, né, por conta da influência dos polifenóis. Qual é o benefício que existe nisso? A cafeína é um importante e potente alcaloide com uma função termogênica muito grande, ou seja, ela acelera o nosso metabolismo. Não é à toa que muitos nutricionistas, muitos nutrólogos orientam que você tome café como pré-treino, né? Por conta desse potente poder alcaloide e termogênico da cafeína. Isso vai te dar mais foco, isso vai te dar mais gás, né? No caso do chá, a mesma situação, só que vai ser de uma forma mais lenta e mais permanente, diria isso. A Aline, hoje mesmo, uma moça perguntou pra mim, né, quando eu pedi pra fazerem as perguntas, uma moça perguntou, Aline, Moema, o nome dela, Aline, então eu não posso tomar café ou chá antes de dormir? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em tomar chá ou café ou o que quer que seja antes de dormir, porque nada disso atrapalha meu sono. Mas para quem tem dificuldade de dormir, se tomar café à noite, também terá dificuldade se tomar chá à noite. Outras pessoas me perguntaram, várias pessoas me perguntaram, Aline, então qual é o chá mais indicado para a hora de dormir, né? Eu tomo qualquer um, tomo inclusive chá preto antes de dormir, inclusive gosto muito de tomar ou chá preto ou chá branco antes de dormir. Mas para as pessoas que têm dificuldade de dormir com a presença da cafeína, eu indico que tomem infusões. Quais são as infusões? Essas ervas todas que a gente já sabe que tem um efeito mais calmante. Quais sejam? Camomila, passiflora, valeriana, até erva doce, às vezes dá aquela sensação de comfort food e aí acaba que
ajuda você a relaxar um pouquinho mais. Eu costumo brincar que se você tem dificuldade de dormir e quer um chá, né, que te ajude a dormir, eu costumo brincar que eu oriento as pessoas assim: escolha um chá que demore muito para ficar pronto. Eu tenho algumas infusões na artesanal que são 8 minutos de preparo, são 8 minutos de infusão. Então, geralmente numa dessa, você vai escolher a xícara que vai tomar, você vai colocar água para ferver. Quando a água ferver, você vai deixar por 8 minutos ali em infusão. Gente, querendo ou não, você já vai acalmando do dia, já vai acalmando o coração, já vai se preparando para dormir. Mas a questão do sono, eu diria que não é tão simples assim. Eu até oriento que vocês procurem realmente uma orientação médica mesmo, porque existe um dado muito importante que é a higiene do sono. Ou seja, é você preparar todo um ritual e todo um ambiente para o momento de dormir. E em geral eles falam para você não assistir TV, em geral eles falam para você acalmar um pouco mais a mente no sentido de ler alguma coisa, né? E acalmando para poder conseguir relaxar. E o chá nesse momento, ele pode ter uma participação importante no sentido de ser uma bebida quentinha, que você vai se aconchegando, mesmo nesse clima maluco que a gente tem aqui em Fortaleza, que tá um calor, só Deus sabe como. Mas à noite eu acho que dá um aconchego, né? Mas repito, procura orientação médica, certamente vai ter algum neurologista que vai poder te orientar melhor em relação ao sono. No que diz respeito ao chá, eu tomo qualquer tipo de chá. As pessoas que costumam tomar café expresso depois do jantar vão poder tomar chá também, chá mesmo de verdade, esse que eu falei. E as pessoas que têm dificuldade, eu orientaria para tomar camomila, valeriana, passiflora, esses todos que a gente já sabe que historicamente fazem bem para a nossa saúde, no sentido de dar essa acalmada, porque eles têm essas características mesmo. Estava comentando hoje com uma das pessoas que me fez perguntas, né, o Lucas, e ele disse, né, que queria saber sobre esse efeito fitoterápico, né? Eu não sou especialista em fitoterapia, eu sou especialista em chá. Então aqui eu estou abordando o chá. Essa parte de fitoterapia eu posso até pesquisar alguém de confiança que seja, assim, realmente que entenda sobre o assunto para passar para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Depois só me manda um direct que eu pesquiso alguém que eu possa indicar e passo para vocês. E tava conversando agora à noite mesmo com 2 clientes pessoalmente, e a questão deles foi exatamente essa. O Pedro tem dificuldade de dormir, tava ele e a esposa me perguntando, né, assim, o que é que eu dou para ele dormir? Gente, se quiser misturar todos, camomila, passiflora, valeriana, umas folhinhas de maracujá, né, que é a passiflora, botar um pouquinho de erva doce, essa misturinha que a avó da gente preparava quando a gente era criança e tomar, fica à vontade. Em geral, como é o preparo dessas infusões? Que aí no caso da fitoterapia deve haver uma forma diferente de preparo. No caso de sommelier que sou, a orientação que a gente recebe nos cursos é: as infusões a gente faz com água a 100 graus, ou seja, assim que a água ferve, a gente desliga o fogo, aquela água tá a 100 graus, você coloca essas ervas todas que a gente está conversando, camomila, passiflora e valeriana, coloca de molho na água. Qual é a quantidade de erva? No sentido gastronômico da palavra, que é a forma que eu estudei o chá e estudo o chá, a gente usa 1 colher de chá, que dá mais ou menos entre 2 e 2,5 gramas de ervas para 1 xícara de 200 ml de água. Ou seja, nada de pegar 1 colher de sopa de cada um e colocar ali dentro. Não, eu não sei no sentido fitoterápico, por isso que eu vou passar para vocês alguém que possa responder com mais conhecimento sobre o assunto. Mas no sentido gastronômico, essa é a medida que a gente usa no Ocidente. Então, estaria de bom tamanho, tá? Aí
aí pronto, então falamos da composição da folha do chá quando a folha do chá ainda está no arbusto, né? Agora a gente vai passar para a composição da bebida chá, do licor do chá, que é o que a gente chama aquela bebida que resulta da liberação dos compostos químicos e aromáticos das folhas de chá dentro da água, já depois que você tirou essas folhas de contato com a água. Então tem os alcaloides, que eu já falei, né, que não só a cateína, mas outros alcaloides. Tem os polifenóis, que eu também já falei, que são as catequinas, os flavonoides, os glicosídeos, que são os açúcares. E tem uma substância toda especial que é exclusividade do chá. O nome dessa substância é L-teanina. Só a Camellia sinensis tem essa substância. Só a infusão da Camellia sinensis tem essa substância. E por que eu tô falando de uma forma tão empolgada da L-teanina, né? Porque ela dá essa personalidade para o chá e ela tem características para a nossa saúde que são muito importantes. A L-teanina, ela é um aminoácido neurotransmissor. Ela estimula as ondas alfa do cérebro. E isso a longo prazo ajuda a ser preventivo para Alzheimer, ajuda a ser preventivo para doenças cerebrovasculares também. Ao mesmo tempo, ela é uma substância anti-estresse e promove foco e concentração. E tem toda uma história que justifica isso. Olha que coisa interessante. O chá, ele foi descoberto na China e rapidamente ele foi para o Japão. E quando ele foi para o Japão, ele foi através dos monges. Por quê? Porque os monges saíam do Japão e iam para os monastérios chineses aprenderem a forma que eles oram, que fazem todas as adorações deles e tudo mais. E nos monastérios chineses eles tomavam chá, porque em todo monastério chinês tinha Camellia sinensis à disposição e os próprios monges preparavam chá. Por quê? Porque descobriram que com o chá eles conseguiam passar várias horas acordados e fazendo as suas orações, que é uma das exigências que eles precisam cumprir sendo monges. Então a substância responsável por esse foco e essa concentração a longo prazo é a L-teanina. Olha que bacana. E a história dele ficar mais tempo acordado é o que eu acabei de falar sobre a liberação da teína e a influência dos polifenóis sobre ela. Então é isso, ele deixava mais tempo acordado e bem concentrado naquilo que ele estava fazendo, que era o que ele precisava naquele momento mesmo. Na composição da bebida chá também tem a teína, né? Aí a teína, ela tem várias verdades envolvidas. Em que sentido? Na planta do chá, ok, é a mesma para todo mundo, mas na bebida chá existem várias escolas que defendem quantidades de teína diferentes para cada tipo de chá. Ou seja, muitas escolas falam que o chá branco tem mais teína do que os outros chás. Por que isso? Porque o chá branco, em geral, é feito só com o broto e a primeira e segunda folha, que são as folhas mais jovens do ramo. E aí, por conta da história da teína ser uma das substâncias que ajudam na defesa contra os insetos, é como se a planta jogasse ali para aquele cantinho, para aquela pontinha, uma maior quantidade de teína para defender o seu filhotinho, né? O filhotinho da folha desses insetos. Essa é uma escola. Outra escola já fala que a depender, independente do chá, foi Camellia sinensis, tem a mesma quantidade de teína. Outra escola já fala que a depender do tempo de exposição das folhas do chá na temperatura quente da água vai liberar mais teína ou menos teína. Outra escola já fala que a partir da segunda, da terceira ou da quarta reinfusão das mesmas folhas, porque isso é possível por Camellia sinensis,
é que vai sendo liberado a quantidade X de teína. Então, gente, esse aspecto da teína, a gente vai escolher um caminho para seguir. O caminho que eu escolho, porque existem provas para cada uma dessas situações. Cada estudioso do chá defende um desses pontos, então eu não consigo determinar uma verdade absoluta para vocês, porque no chá não tem verdades absolutas também. Isso é uma verdade. Então, o que é que acontece? Eu prefiro aceitar essa escola que fala, foi chá, tem teína. Até porque quem está preocupado se tem ou se não tem teína, é porque pode ter taquicardia com cafeína, pode ter dificuldade de dormir com cafeína. Então eu prefiro pecar pelo excesso. Essa é uma postura particular minha. Mas o que você quiser provar sobre teína no chá, você também vai conseguir. O fato é que tem sim teína, independente do tipo de chá que você for tomar, tá? E outras substâncias mais que a gente encontra no chá são proteínas, polissacarídeos, minerais, vitaminas, flúor. E sobre isso aqui eu tenho até uma história para contar para vocês. Recentemente eu terminei de ler um livro de um montanhista ocidental que foi fazer a Rota do Chá no Tibete. A Rota do Chá ela existiu há muitos anos, existiu durante há centenas de anos atrás, e era uma rota comercial do chá que levou o chá da China para o Tibete. E aí ele entrou em contato com várias dessas pessoas que ainda viveram os últimos dias da Rota do Chá, que foi no início do século XX, né, 1900 e pouco. E essas pessoas, elas moram em vilarejos assim de 4, 5 famílias em lugares totalmente inóspitos no Tibete. Tamanho é o frio, tamanhas são as condições climáticas de lá. E aí uma coisa que eles deram como relato e que reforça todos esses benefícios de chá, que a gente fala de sais minerais e proteínas e vitaminas, é que eles falavam que eles tomavam muito chá. O chá que eles tomavam lá era o Darti Pu'er. Pu'er é o nome da região da China que vem esse chá. É um DOC, né? Como champanhe, como outros DOCs que a gente conhece. Só sai Pu'er dessa região. E é um chá que é pós-fermentado. E que aí em outro fórum eu falo sobre ele, porque também já dá um tempão pra gente conversar sobre como é que foi descoberta, as primeiras folhas, os primeiros puers, etc. Mas o fato é que eles diziam em quórum, todas essas pessoas de cidadezinhas diferentes ao longo do Tibete, que é em cima do Himalaia, eles moram, para vocês terem noção, a mais de 2.000 metros de altura do nível do mar. Então, por aí vocês tiram como é o clima nesses lugares. E eles disseram que eles tomam muito chá porque a alimentação deles diária é muito baseada em comidas gordurosas, manteigas de leite de iaque, carne de iaque, que é uma carne gordurosa, e leites, né? É muito baseada nesses 3 pilares. E essa parte das vitaminas eles pegam do chá, porque eles dificilmente têm acesso a frutas e verduras. Olha que bacana isso. Então, assim, eles acabam equilibrando a dieta deles com o consumo intenso do chá. E olha como é que eles tomam esse chá. Eles fazem o chá puer, que é um dos sabores mais fortes, é o mais, tipo assim, mais consistente. É para quem gosta de chá nível 5, assim, que eu costumo brincar. E eles misturam com manteiga de iaque e colocam sal. É assim que eles tomam até hoje. E ali eles fazem um panelão. Aquele panelão nunca esvazia. Eles ficam só repondo o chá e repondo os ingredientes. E deixam aquele panelão ali meio que, digamos assim, tornando mais forte ainda essa bebida. Olha que coisa bacana. Mas enfim... Então, acaba que eles têm acesso à vitamina por causa do chá. Eu achei isso incrível quando ele falou. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Achei bem bacana. Pronto, aí aqui eu separei no meu caderninho os benefícios dos polifenóis, que são as substâncias mais frequentes no chá, além da água. E aí eu pontuei aqui vários benefícios para a nossa saúde. Primeiro deles,
Combate à oxidação celular, que é aquela situação dos radicais livres que eu falei no começo, que os radicais livres, eles envelhecem o nosso corpo e às vezes numa velocidade muito maior do que a nossa própria idade. Então, o consumo de alimentos saudáveis e o consumo de alimentos que sejam antioxidantes e a prática de exercícios, esse trio parada dura, tem vários estudos de medicina mesmo que comprovam que combatem esses radicais livres e te tornam uma pessoa mais rejuvenescida, não só fisicamente, mas internamente também. Outro ponto, os polifenóis, eles impedem o acúmulo da proteína beta-amiloide. Isso existe. Que é a perda dessa proteína, ela faz com que a gente tenha uma perda cognitiva e aumente o risco de Alzheimer. Então, acaba que o chá, através dos polifenóis e da L-teanina, ele consegue, digamos assim, prevenir doenças desse trato do sistema nervoso central e Alzheimer e etc. Isso tem vários estudos clínicos que comprovam. Gente, tem milhares de estudos clínicos dos chás. Se vocês tiverem curiosidade por um assunto específico, me mandem depois, que agora eu não consigo ficar vendo as perguntas de vocês. Mas me mandem depois que eu pesquiso e respondo para vocês individualmente e a gente vai em frente com esse conhecimento, tá? Os polifenóis são 4 vezes mais antioxidantes do que a vitamina C. Olha isso. Desaceleram a absorção da cafeína, que é aquilo que eu disse para vocês, né? Deixam a absorção mais lenta e mais perene ao longo do tempo. Dentro do grupo dos polifenóis existem os taninos. Os taninos, eles são aquelas substâncias que a gente encontra inclusive no vinho, que ele dá aquela sensação de secura na boca e que dá uma travada aqui perto da orelha. Os taninos, eles têm 2 importantes funções para a nossa saúde. Eles têm um controle do colesterol, colaboram com o maior controle do colesterol e colaboram com, digamos assim, uma regressão de episódios diarreicos. Então, isso são benefícios dos taninos. Eu tenho o cuidado de falar que eles colaboram porque se eu disser que eles são para isso, né? O tanino é bom para isso. Eu vou ter que lhe dizer qual é a dose do chá que você vai tomar, quantas vezes por dia você vai tomar e quantos dias por semana você vai ter que tomar. E aí vira um remédio. Então não é isso. Não estou falando de fitoterapia. Eu estou falando que se vocês tomarem bastante chás, esses benefícios vão ser percebidos na vida de vocês ao longo do tempo. Existem alguns estudos que falam que a partir de 2 semanas de consumo frequente de chá, consumo frequente, leia-se, pelo menos 6 xícaras de chás por dia, vocês conseguem perceber esse benefício na vida diária de vocês, tá? Dentro dos polifenóis existem os flavonoides, né, que a gente tinha comentado ali. E quais são os benefícios dos flavonoides? Previnem doenças cardiovasculares, diminuem riscos de câncer, previnem o envelhecimento exatamente por conta dessa questão de serem antioxidantes e são anti-inflamatórios. Então, são os flavonoides, né? É a parte antioxidante do chá, dos polifenóis. Todos esses estudos clínicos que falam sobre fatores antioxidantes do chá são estudos feitos com os flavonoides presentes no chá. Olha que maravilha! E aí, como eu falei, além dos polifenóis, outra substância bastante presente no chá são os alcaloides, como a teína, ou a cafeína, exatamente, teína ou cafeína. E aí, quais são os benefícios da teína para a nossa saúde? Que aí se estende à cafeína, que você encontra também no café, que você encontra também no cacau. É termogênica, estimulante do sistema nervoso central e colabora com a menor absorção de gordura, né? Ela acelera o metabolismo e também colabora com a menor absorção de gordura. Gente, mas uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é: não coloquem isso assim, não, a partir de hoje eu vou tomar chá porque na semana que vem eu vou para um casamento e preciso estar mais magra. Não é assim que funciona. É realmente uma mudança de estilo de vida, é realmente uma mudança de hábito.
É esse o benefício que você vai perceber do chá na hora que você colocar ele na sua rotina, no seu dia a dia, tá? E aí tem os benefícios gerais do chá, que é para finalizar a nossa conversa de hoje. O chá é saciógeno, tanto pela presença de proteínas como pela presença de minerais e vitaminas. Ou seja, ele substitui uma refeição, se você quiser, se o seu nutricionista orientar. Ele pode sim substituir uma refeição, porque ele vai dar aquela sensação de saciedade. O chá é antioxidante, como a gente falou, é o maior benefício do chá. O chá é termogênico, que é essa função que acelera o metabolismo. O chá é desintoxicante, a questão do detox. Ai, com a Aline eu quero um chá detox. Gente, muita gente me perguntou isso. Aline, qual é o chá que é detox? Todo chá é detox. Todo chá é desintoxicante, tá? Esses 6 tipos que vem da Camellia sinensis. Quando eu falar de chá, são esses 6 tipos. Todo chá é diurético e todo chá hidrata a gente. O chá, uma xícara de 200 ml de chá, 99% do que tem ali dentro é água. Os outros 1% é que são todos esses compostos que a gente está conversando aqui. Então, a gente pode sim substituir em medidas corretas de chá, a água pelo chá. Por que eu falei em medidas corretas? Porque é sabido de alguns exageros que causam muito mal à saúde. Por exemplo, houve há uns 2 anos uma moça enfermeira que faleceu em Salvador porque começou a tomar infusão de hibisco em concentrações muito altas, tipo muito altas mesmo. A orientação que a gente tem como sommelier, por exemplo, é usar cerca de 3 gramas de ervas ou de chá mesmo, em uma xícara de 200 ml. Ela usava doses muito maiores, passava o dia tomando essa infusão de hibisco. Ela teve uma falência renal. Por quê? Porque era muito volume para o rim dela peneirar de hibisco e o rim não deu conta. Então, dentro de medidas normais e aceitáveis, ou seja, na medida padrão do chá, entre 2 e 2,5 até 3 gramas de folhas de chá para 200 ml de água, você pode sim tomar o dia inteiro, que vai lhe hidratar também. Ainda vai lhe hidratar com um sabor diferente, ainda vai lhe hidratar, lhe enchendo de antioxidantes, ainda vai lhe hidratar trazendo todos esses benefícios do chá, tá? E aí, também tem a questão do chá ser relaxante, né? Anti-estresse por conta da L-teanina. Ai, Aline, mas isso é um paradoxo. Se eu não vou conseguir dormir, que eu tomei chá, porque tem cafeína, como é que eu vou relaxar, né? Mas aqui são funções determinantes de produtos químicos diferentes. A teína, que está dentro do chá, ela é estimulante. Mas por causa da influência dos polifenóis, esse efeito estimulante é diminuído porque ele é mais diluído ao longo do tempo. E digamos assim, o percentual de L-teanina permite sim que o chá seja relaxante. É tanto que a gente tem uma expressão que a gente usa no mundo do chá, que fala que a gente ficou tea drunk, quando a gente toma muito chá, principalmente o puer e o oolong, a gente percebe isso bastante. Porque são chás que permitem que você faça 10, 11, 12 reinfusões da mesma folha. Muitas vezes a gente se senta para tomar chá com alguma amiga que gosta de chá e toma as 12 infusões seguidas, e você entra meio que num estágio num êxtase mesmo, que a gente chama isso de tea drunk, que é como se tivesse ficado bêbado de chá, né? Mesmo sem ter nenhum alucinógeno no chá, mas é por conta desse efeito relaxante anti-estresse. Já falei sobre as dificuldades de dormir, que muita gente tinha perguntado. Então, se você não pode tomar café antes de dormir porque te deixa acordado, não tome chá também, porque também vai te deixar acordado. Escolha as infusões que sabidamente tem esse efeito mais calmante, que é a camomila, a passiflora e a valeriana. Erva doce eu também sempre coloco no meio, porque eu sempre, pelo menos em mim, tem
efeito mais calmante também. A questão da amamentação, eu tô grávida e muita gente também perguntou, Aline, qual é o chá que é bom para amamentar? Gente, existe um tabu muito grande que fala sobre amamentação. E assim, na verdade, no momento da amamentação, quando você tá amamentando, você precisa beber líquido. Muito líquido. Qualquer que seja o líquido. De preferência um líquido sem açúcar, porque vai muito pro bebê, né? E o chá tem esse benefício, o chá é acalórico, ele não tem calorias. Então você pode consumir o chá, que ele não vai passar, pelo menos açúcar para o seu filho. Passa sim a teína, passa sim as outras substâncias. Aí é um papo entre você e o pediatra do seu bebê, no caso do pediatra dos meus filhos. Eu não tenho dificuldade. Lógico que se eu for tomar chá à noite e o bebê que é recém-nascido for mamar aquele meu leite à noite, pode ser que ele realmente também tenha dificuldade de dormir. Eu não sei agora, eu só vou saber na ocasião e vou poder dizer para vocês. Mas o fato é que na amamentação o importante é beber líquido. Não é à toa que os idosos, por exemplo, minha mãe, quando eu fui ter minha primeira filha, ela dizia, minha filha, você precisa comer rapadura e cana de açúcar. Por quê? Porque dá sede e você bebe muita água. Né? Então esse tabu de comer o doce é para dar sede e você beber mais líquido. Mas já se sabe que é importante você beber bastante líquido. Existe uma infusão de uma planta que é o rooibos, que é um arbusto sul-africano que chamam a planta da mamãe, porque não tem teína e você pode sim consumir em grandes quantidades durante a amamentação. Aí diz que dá muito leite, mas é por isso, é porque você acaba bebendo bastante por conta da sede que dá e da necessidade que você tem de tomar líquidos. E outro ponto que eu coloquei aqui foram os benefícios da kombucha. Para quem não conhece, a kombucha é uma bebida feita de chá. A kombucha é uma bebida fermentada, feita a partir do chá verde ou do chá preto. Em geral se usam esses dois tipos de chás. Pode ser feita com chá branco? Pode. Amarelo? Pode. Dark tea? Pode. Oolong? Pode. E por que não fazem com esses? Porque são bem mais caros. Os chás mais commodities que a gente conhece, né, que tem mais fácil acesso até, é o verde e o preto. Então, em geral, as kombuchas são feitas com chá verde e com chá preto. Ela desenvolve meio que uma colônia de fungos e bactérias chamada SCOBY. E a gente alimenta esse SCOBY com açúcar. No meu caso, eu faço com açúcar demerara, porque eu acredito que é um açúcar mais puro, né? Eu não utilizo açúcar refinado, então acaba que fica uma bebida mais natural. Existe um remanescente de açúcar, o açúcar vira álcool e fermenta a bebida. Então, se tiver o remanescente, é quase zero. É tanto que nas especificações de rótulo de todas as kombuchas tem praticamente zero de açúcar. É exatamente por isso. O açúcar é só o alimento do SCOBY. E a kombucha, ela tem, além de todos esses benefícios que o chá tem, ela tem um benefício que só o dark tea tem, que o dark tea é fermentado. Desculpa. E ela consegue ter esse benefício também. Qual é o benefício? Ela favorece uma microbiota intestinal mais saudável. Por quê? Porque ela tem organismos vivos dentro dela. O SCOBY é uma colônia viva de bactérias e fungos. Então você não congela jamais, né? Pode até deixar bastante gelada, mas não congela, para não matar os bichinhos, e ela é gaseificada. Não sei se dá para vocês verem, mas tá cheio de gás aqui. Faz tempo que ela tá aqui, tá desde quando a gente começou a conversar. Mas eu tenho bebido bastante kombucha, porque por conta da questão intestinal mesmo na gravidez, a gente acaba tendo mais dificuldade. Eu fiquei vários dias sem fazer exercício físico, isso também diminui a minha capacidade de manter uma frequência normal de evacuação, né? Então a kombucha colabora muito nisso também. Dizem que o nosso intestino, tem vários estudos que falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e que ainda se conhece muito pouco de todo o potencial que o nosso intestino tem para a nossa saúde. Um dos mais conhecidos hoje é
não adianta você ter uma dieta incrível se você não tem um intestino saudável, né? Então acaba que é importante, todos os nutricionistas e nutrólogos prescrevem probióticos. A kombucha é uma bebida probiótica. Então ela também, além de todos os benefícios do chá que a gente conversou, de ser saciógeno, de poder hidratar, de ser antioxidante, termogênico, diurético, relaxante, blá blá blá, ainda tem essa questão de manter um equilíbrio e colaborar para uma microbiota intestinal mais saudável, tá? Eu percebi que muitos de vocês mandaram muitas perguntas, mandaram muitas questões. Eu vou terminar a live, vou pegar uma a uma e vou responder para vocês. E se for o caso, eu posso até postar as respostas para as outras pessoas que participaram e também estão curiosas em saber das perguntas. Eu posso fazer amanhã um post sobre a resposta de cada uma das perguntas ou respondo individualmente a cada uma das pessoas que perguntou. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Eu espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Repito, eu não sou especialista em fitoterapia, eu sou especialista em chá, né? O chá como elemento gastronômico, mas que tem sim esse benefício nutricional que é inquestionável, não só nutricional, mas um benefício para a saúde mesmo. E existe um movimento assim mundial em favor do chá, né? No Brasil está chegando agora, mas o chá já é a segunda bebida mais consumida no mundo, fica atrás apenas da água. Pasmem vocês, né? Eu também fiquei impressionada quando eu descobri. E isso é um dado oficial do Euromonitor, não é um dado criado pelos sommeliers, pelo contrário. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem pesquisar mais sobre isso, o Euromonitor, em português, né? Euromonitor, lá é um site de pesquisas de mercado das mais diversas áreas, do que quer que seja de consumo. E se você colocar chá no Brasil ou então chá no mundo, ele vai dar esses números e é bem interessante porque posiciona aonde está o chá na vida das pessoas. Então, se a segunda bebida do mundo e só perde para a água, é porque muita gente está entendendo não só esses benefícios, mas todos os outros que eu consigo listar, né? E quais são os outros benefícios que não sejam esses para a saúde? Dificilmente você bebe um chá sozinho, né? O chá você compartilha com outra pessoa. Ou se é um momento sozinho, é um momento só seu, é um momento de reflexão, porque é um tempo que você vai esperar ali as coisas ficarem prontas, vai esperar a água ferver, vai esperar o tempo da infusão das folhas, a água chegar na temperatura certa, que nem todo chá é feito com água a 100 graus. Mas o tempo que as folhas vão estar assim, vão ter terminado a infusão, é um momento seu. Assim, eu mesma, eu gosto muito de tomar chá lendo um livro, gosto muito de tomar um chá pensando na vida, né, refletindo sobre algum ponto. E existe outro benefício do chá, que é esse contato com culturas tão diferentes da nossa, né? Assim, ele te reporta muito para essa cultura oriental e para os valores que eles têm. Para vocês terem noção, na China, os chineses te servem o melhor chá que eles tiverem em casa. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito querido. E talvez se a gente pensasse assim também, a gente tivesse um mundo muito diferente, né? Outro benefício, o chá é muito, ele te dá um acesso muito grande a uma cultura e a uma história muito longa, né? O chá tem 5.000 anos de história, então você realmente consegue imergir na chegada do chá na Europa através dos portugueses e dos holandeses, que começou só dentro da realeza, porque era um artigo de luxo, e depois de séculos foi alcançando, né, assim, as classes a plebe mesmo, como eu diria, né? Então, assim, existe uma influência do chá, inclusive, na independência dos Estados Unidos, para vocês terem noção. A última guerra que foi o estopim para a independência dos Estados Unidos foi a Boston Tea Party. Foi causada por conta das altas taxas de imposto do chá da Inglaterra para com os Estados Unidos. E o George Washington estava envolvido nessa guerra. Então, assim,
ele te dá acesso a situações que eu jamais imaginei, assim, é incrível. Então, é como eu falei, trazer o chá para esse ambiente de benefício para a saúde é ser muito reducionista, né? Assim, o chá ele pode estar inserido em qualquer situação do nosso dia. Ontem mesmo eu estava vendo uma professora que eu tenho que mora na Inglaterra e ela fala que o chá ele é um elemento para qualquer situação, porque lá eles tomam o chá para celebrar, eles tomam para celebrar um aniversário, para celebrar um batizado, um casamento, eles tomam chá em velórios, eles tomam chá cotidianamente, eles tomam chá com amigos, eles tomam chá com família, eles viajam para tomar chá, eles chamam as pessoas para casa para tomar chá. Então o chá é motivo para tudo, né? E de verdade, é o meu objetivo aqui com vocês, é trazer o quanto mais informação possível para que vocês possam tornar o chá cotidiano. Muito obrigada pela atenção. Na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente tem outra live e a gente vai escolher juntos o tema. Te espero lá e manda a tua opinião que a gente vai fazer de novo uma enquete sobre o melhor assunto. Até mais!